Meus irmãos, minhas irmãs do Seno, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, irmãos encarnados e desencarnados, hoje por todo sempre, né? É com grande alegria que estamos indo fazer parte aí desse mês de aniversário das cooperadoras, e em nome delas quero dar um grande abraço à nossa querida irmã Aldenora, ao nosso irmão Charles e a todos que compõem essa equipe maravilhosa do Espiritismo na cidade de Moreno, aqui em Pernambuco. Jesus nos abençoe. E sob o vosso nome, Senhor Jesus, em nome de Deus, né, convido a todos que nos ouvem nesse momento, que nos veem, a orarmos juntos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, na medida que perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis ceder às tentações. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que só vosso é o reino, o poder, a glória, hoje e por toda a eternidade. Teu santo nome, Senhor, sob a bênção, sob a inspiração dos amigos espirituais, particularmente de Djalma Montenegro de Farias. Estamos dando início a esse estudo, a essa palestra na noite de hoje. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus, em nome de Deus. Minhas queridas irmãs e meus irmãos, em primeiro lugar, dizer da alegria de estarmos nessa noite compartilhando com todos vocês desse estudo. E em nome da Comissão Estadual de Espiritismo, em nome do seu presidente, nosso querido irmão Rubem Braz, destinar a todos vocês um abraço, e todos que fazemos a Comissão Estadual de Espiritismo. E também a Associação Municipal Espírita de Abreu Lima, nossa querida AME, instituição a qual estou vinculado já há muitos anos, e com quem eu tenho uma alegria muito grande de compartilhar os ensinamentos do Evangelho, porque foi naquela casa, adentrando naquela casa, que a gente conheceu as lições morredoras do Consolador. Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, fomos convidados para falar na noite de hoje sobre o tema caridade, né? A sublime virtude do Espírito. Há palavras que a gente vai se familiarizando com ela a partir do momento que a gente cruza a porta da instituição espírita. Creio que a minha experiência pessoal deve ser compartilhada com outros irmãos e irmãs, porque a partir daquele momento aquela palavra começou a marcar nossas vidas. Cruzar a porta da instituição espírita é uma experiência que cada um de nós registra no âmago de nossas almas. Lógico, há aqueles que já nascem em berço espírita, mas com profundo respeito àqueles que desconhecem esse ensinamento. Fica aí o resguardo de cada um de nós que um dia tivemos a oportunidade de cruzar as portas do centro. E ao cruzar a porta do centro espírita, com base nos estudos, independente do modelo como a gente chegou, há aquele que chega pelas necessidades de ordem fisiológica, pelas doenças, pelos processos obsessivos. Há aqueles outros que chegamos pela curiosidade, há aqueles que chegam em função de um filme, de um vídeo, de um livro. E na medida que a gente se aproxima do Consolador, da doutrina espírita, então aquela experiência nos toca profundamente na alma. E com o passar do tempo, logicamente, a experiência é pessoal, é individual, cada um de nós aí vai traçando o seu caminhar, né? Fazendo a sua trajetória. E as experiências são extremamente pessoais. Com certeza, entre o primeiro dia que a gente cruzou a porta do centro e o dia de hoje, independente do tempo que você tenha na sua instituição, possivelmente as experiências se somaram em sua vida. E se você não é espírita, fica aqui o nosso convite a conhecer uma instituição, a conhecer o Espiritismo através das obras espíritas, particularmente através da codificação. Fica o nosso convite. Um dia passamos pela experiência e essa experiência, para nós, foi extremamente salutar. E dentre aquelas palavras com as quais a gente não estava bem familiarizado, né,
a gente começa a se familiarizar com o espírito, com o perispírito, né? E com outras palavras muito apropriadas na temática espírita. Uma delas de ordem bem abrangente, bem universal, se a senhora do nosso vocabulário. Exatamente a palavra caridade. Então, caridade é uma palavra extensa, muito interessante, que a gente vem tomar conhecimento dela a partir do momento que a gente cruza a porta do centro, pelo menos essa foi a minha experiência. A palavra caridade fazia parte do nosso vocabulário, mas a partir do momento que a gente começa a adentrar, a tomar conhecimento, a se familiarizar com as obras, particularmente as obras da codificação, onde essa palavra se repete inúmeras vezes, a gente começa a ter conhecimento exatamente daquilo que o é. Então, diz Kardec, por exemplo, né, a gente vai caminhando, vamos traçar aqui uma caminhada juntos, nesses momentos em que estaremos, vocês do lado de lá e a gente do lado de cá. Eu gostaria de convidar vocês para uma experiência que é exatamente a obra O Livro dos Espíritos. Essa obra básica da doutrina, está na base da codificação. O primeiro livro codificado por Allan Kardec, o nosso querido sábio e professor francês, o pedagogo francês, que se aproxima das experiências, da trajetória dos espíritos, através dos convites de alguns amigos, em um momento extremamente delicado da França, e a partir do momento que ele vai tomando gosto pela coisa, né? A partir do momento que aquilo se fundamenta em seus conhecimentos, ele começa a questionar a espiritualidade em reuniões logicamente apropriadas para tal, aquelas perguntas e aquelas respostas que passavam a fazer parte da sua vida naquele momento, do seu Hipólito Leon Denis Rivail, né, que depois ficou conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec. Então, ele monta aquela obra espetacular, né, do ponto de vista do conhecimento humano, que é exatamente o Livro dos Espíritos, que é lançado num primeiro momento em 1857 com 501 perguntas e que é ampliado pouco tempo depois, 3 anos depois, e passa a ter o formato de perguntas que detém até hoje, que é exatamente 1019 perguntas e 1019 respostas, destacando que em muitas traduções são 1018 perguntas e 1018 respostas, até porque uma delas fica num aberto, que é exatamente uma pergunta 1011. Dentre essas perguntas, dentro desses capítulos, são 4 tomos, são 4 capítulos, né? O tomo 1, 2, 3, 4 são 4 livros independentes, num livro terceiro, que nós espíritas conhecemos como das leis morais, né? Exatamente, do que é composto aquele terceiro livro. É uma pergunta extremamente interessante, que Kardec formula para os espíritos, e a sua resposta nos dá a entender, então, aquela palavra que a gente começava a escutar de forma muito contínua dentro da instituição espírita, mas apropriadamente dentro das palestras e através das obras da codificação. A pergunta 886, então, é aquela: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? O que é caridade, então? Como é que Jesus entendia a palavra caridade, né? Que entonação ele dava para a palavra caridade? E os espíritos respondem a Kardec. Essa resposta, acho que é plena, sucinta e bela. Os espíritos respondem para Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então a gente vê que a resposta contém 3 pilares: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Mais adiante tem um complemento, aí já é o codificador que diz: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, essa palavra, ela marca
profundamente nossas vidas. Ninguém se torna caridoso do dia para a noite. Ninguém muda comportamentos de forma extremamente rápida. Isso vai se trabalhando. A gente vai caminhando e vai montando, então, um pensamento, uma mudança de atitude, de comportamento. E da repetição de atos, de atitude, de palavras, a gente vai, então, moldando o nosso caráter. E com essa moldagem de caráter, com essa aquisição de conhecimentos de ordem moral, a palavra caridade vai se perpetuando em nossas vidas, na de todos nós, seres humanos. Então, quando os Espíritos dizem benevolência para com todos, eles não estabelecem regras. A gente tem que ser bom para com todos, a gente tem que entender o próximo. A gente deve fazer para com o outro aquilo que desejaríamos que os outros fizessem para conosco. Quando eles falam da indulgência, da compreensão, do perdão, é porque nós também carregamos imperfeições. Como é que a gente precisa compreender o próximo, a gente precisa amá-lo, identificando defeitos nele. Ora, se a gente identifica neles, a gente tem que observar que nós também carregamos possivelmente aqueles mesmos defeitos, porque a gente só vê nos outros aquilo de que nós somos portadores. Essa é a questão. E, finalmente, o perdão das ofensas. Pelo fato de estarmos aqui, infelizmente, invariavelmente, a gente vai tender a se ofender com uma situação ou com outra. Como também vamos ofender. Ofendemos por palavra, por atos e por pensamentos. Às vezes a gente está em silêncio e está afetando alguém com um pensamento negativo. Às vezes falamos uma palavra, uma única palavra que sai das nossas bocas e aquilo macula profundamente alguém, fere profundamente alguma pessoa, que vai levar um bom tempo com aquilo na consciência, porque aquela palavra feriu aquela criatura. E até a gente ter uma plena compreensão disso aí, vai se levar um bom tempo. Então, quando Kardec diz, o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível, que desejaríamos nos fosse feito. Ora, a gente não quer se sentir bem? Então a gente faça o bem. A caridade, segundo Jesus, diz mais adiante o texto no comentário de Kardec, diz, não se restringe à esmola, que é outra questão que a gente vai abordar daqui a pouco. Não se restringe à esmola, porque o termo caridade ele tem uma amplitude. Ele se amplia, não é apenas a beneficência, a assistência material, que eu acho que tem uma preponderância muito grande, principalmente nos tempos de dificuldades pelos quais a gente passa, e que sempre se registrou na história da sociedade da Terra. Então, a caridade não se restringe à esmola. Kardec vai perguntar sobre esmola, ele pergunta sobre esmola e a gente vai abordar isso daqui a pouco. Abrange todas as relações em que nos achamos com nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Por que esse termo inferiores, iguais ou superiores? Porque invariavelmente dentro da sociedade, desde o núcleo familiar, ampliando para a vizinhança das nossas moradias, até chegar no nosso ambiente de trabalho, e tendo como observação a sociedade no contexto maior, a gente vai estar sempre se situando numa posição que em um determinado momento pode ser de superioridade, por exemplo, os pais para com os filhos, no ambiente de trabalho, quando se é encarregado, sejam eles nossos semelhantes, aqueles que se assemelham a nós em funções de tarefas, em atividades, ou sejam eles nossos superiores. Quando a relação, então, ela vai de baixo para cima. Então, independente da situação em que a gente se encontre, a caridade ela tem uma importância muito grande. E não, diz aqui o comentário de Kardec, não vai se restringir, logicamente, à esmola, logicamente, tomando de cima para baixo. Infelizmente, tem sido uma situação comum, particularmente nesse momento de pandemia. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Isso é um texto que continua. Mas a gente
para por aqui para uma análise. Ela nos prescreve a indulgência. Precisamos compreender. A compreensão, ela toma uma amplitude muito grande, é compreender. E compreender nos insere dentro de uma relação. E essa relação, muitas vezes, no núcleo familiar, a gente deixa a desejar, que é uma situação extremamente delicada. Porque de família a gente esquece que está ferindo. Fere também. Fere e se é ferido. Então, aquela questão da caridade, da indulgência, do amor, ela começa mais particularmente dentro do lar de cada um de nós. Retornar à Terra, e quando eu falo retornar, eu estou falando aqui para nós espíritas, mas esse pensamento se amplia para todas as pessoas, porque nos leva notadamente à chamada lei de retorno, né? O ir e o vir, e nos coloca então como espíritos, numa contínua faixa de progresso. Quando a gente se insere dentro desse processo, a gente vai estar se encontrando de forma contínua e necessária com aqueles a quem a gente feriu, ou por quem fomos feridos. Isso independente do nosso modelo de pensamento, com profundo respeito pelos que pensam diferentemente de nós. Ora, se você não pactou com o nosso pensamento, nosso profundo respeito. Mas que a lei da reencarnação, a lei do retorno, é a lei justa, por excelência a lei de Deus, porque ela nos dá um entendimento pleno da vida. Porque invariavelmente a gente nós vivemos experiências diferenciadas aqui na Terra. Alguém vai nascer num berço de ouro. Alguém vai nascer numa caixa de papelão, vai habitar uma caixa de papelão nos primeiros momentos, e talvez isso com muito tempo. Então essa experiência pessoal de cada um de nós, que ocorre muitas vezes em função, né, de necessidades, tanto do passado, do presente, como também nos focando aqui o futuro, faz com que a gente tenha uma experiência dessa ordem e que a gente se coloque invariavelmente na prática da caridade, tanto de doar como de receber, porque não há ninguém pleno na Terra que não precisa, que não tenha. Isso é palavras de um religioso, né? Salvo engano, foi Dom Helder Câmara que fez essa afirmativa. Não há ninguém tão rico que não precise um dia, não há ninguém tão pobre que não possa ajudar. Todos, invariavelmente, nós nos encontramos numa situação dessa ordem. De um determinado momento a gente assistir e no outro ser assistido. Aliás, isso é muito próprio de um mundo de expiações e provas, e possivelmente dentro do universo. A gente vai estar sempre vivendo uma situação dessa ordem. Então, a caridade nos leva a uma reflexão desse tipo aí. São Paulo, aí a gente, pulando aqui da pergunta 886 de Kardec, indo aí para o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Necessidade da Caridade segundo São Paulo, ele nos dá eu acho que é a mais bela definição de caridade, sem aquele termo bem prático, bem direto, que os espíritos responderam a Kardec na pergunta 886, né? São Paulo diz uma coisa belíssima que se estende a toda a sociedade, independente, inclusive, do nosso modelo de religiosidade no universo cristão. Diz São Paulo, ou Paulo, né? ou nosso Paulo de Tarso, né? Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e as línguas dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa ou um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas. Se eu não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Veja que colocação profunda, minha gente. Se a gente limitava a caridade, a assistência, a beneficência, a esmola, isso agora toma essa definição de Paulo, ela se amplia e fere nossos conceitos, faz a gente refletir. Eu vou contar para vocês, quando nós começamos a palmilhar dentro
do Espiritismo, a caminhar, escutando as palestras, as mensagens, lendo as obras espíritas, né? Ávidos aí nos anos da nossa juventude. Quando eu li essa lição, eu confesso a vocês, eu tinha uma dificuldade de compreensão muito grande. Porque eu não conseguia entender como que alguém, se tivesse todo o conhecimento, falasse todas as línguas, desse tudo aquilo que possuía, ficasse absolutamente sem nada. E se não tivesse caridade, nada daquilo importa. Eu ficava numa reflexão dessa, eu dizia, como é possível isso? O que é caridade então? E a gente ficava ávido de compreender, né? E como é que Paulo fala de forma belíssima, inclusive isso se tornou uma música bela, né? Que é Monte Castelo, cantado por Legião Urbana, né? Conjunto que marcou época, pelo menos para o pessoal da minha época, mas que foi tão belo e é tão belo. Aí quando Paulo fala isso, como é que a gente entende isso? E mais adiante ele diz, a caridade é paciente, não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente. Daqui a pouco a gente volta fazendo uma análise de cada um desses pontos. Não se ensoberbece, não é ambiciosa. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Eis a caridade, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos. A cada um que me vê e que me ouve. Vamos então entender. Paulo começava agora a definir a caridade, o que ela é. Dava uma amplitude à caridade. Ele diz, bom, se alguém doa aquilo que tem, mas se não é caridoso, se alguém dá até seu corpo para ser queimado, ou se tem dons, é um médium por excelência, mas se não for caridoso, nada daquilo serve, né? Se não amar, né, na plenitude, porque a caridade é paciente. O que é a caridade ser paciente? Quantas vezes a gente é impaciente? Falamos de caridade, falamos de amor, e a impaciência nos toca. A gente tem um ponto que é extremamente positivo, tem outro que é positivo, mas somos impacientes. Somos impacientes com o próximo. Exigimos paciência para conosco, mas somos impacientes para com os outros. Isso não ocorre? Ocorre. Ocorre conosco? Ocorre. Né? Não é invejosa, a caridade não inveja. Veja a que ponto ele consegue definir, né, nessa situação sobre inveja. Você é uma pessoa muito boa, mas sente inveja de alguém. Quando alguém compra uma coisa, aquilo fere você. Fulano comprou uma coisa e você ri, concorda, ficou feliz, aparentemente feliz. Por dentro você está um pouco magoado, porque ele tem e eu não tenho. Tem algo desse tipo, que ela tem e eu não tenho. Porque tudo dá certo para ela e não dá certo comigo. Isso também é um pouco de inveja. Não obra temerária, não tem medo, medo, né? Medo de agir, medo de transformar, medo de fazer. Se precipitar, né? Tomar atitudes precipitadas, né? Se precipitar em observações que não levam absolutamente a nada, julgar, né? O julgamento é uma precipitação, principalmente quando esses julgamentos não trazem nada no bojo que seja algo de bom para alguém. Quer dizer, é crítico, a gente se precipita julgando. E observe que quando a gente fala de precipitar-se, principalmente em julgamentos, a gente tira os limites aqui das nossas atitudes e a gente vai compreender que em um certo momento a gente já se precipitou julgando alguém. E não foi bem daquela forma. Lembram aquela história? Aquela história da calúnia, né? Que eu acho que, creio que todos nós já ouvimos, né? Que em uma pequena cidade, alguém começa a caluniar uma pessoa, e a pessoa era extremamente benquista. Daqui a pouco as mãos que apertavam suas mãos começaram a recuar, os sorrisos que lhe recebiam começaram a aparecer em rostos sisudos, fecharam-se em rostos sisudos,
E então a criatura começa a ver que as dificuldades iam se avolumando. Todas as pessoas agora davam as costas para ela. E com o tempo, a pessoa que tinha espalhado aquela farpa extremamente negativa, contaminando a personalidade daquele, causado possivelmente por inveja, se precipitou julgando, teve a coragem de reconhecer que tinha errado. Foi um ponto corajoso. E chega um dia para a pessoa e disse: eu errei com você. Foi um ponto positivo, pediu perdão. Disse: eu errei e eu não estou conseguindo dormir diante daquele mal que eu lhe fiz. Peço que me perdoe. Mas perdoar não ia reparar os males que ele tinha cometido com aquela pessoa, com aquela irmã, com aquele irmão. Aí disse: há algo que eu possa fazer para reparar? Ele disse: tem. Faça o seguinte, recolha uma caixa de penas. Aí a pessoa saiu, recolheu penas, né? Pena, podia ser qualquer tipo de pena, pena de galinha. Ele foi e conseguiu rapidamente uma caixa de pena de galinha. Disse: ótimo, agora faça o seguinte, venha comigo. E eles subiram num ponto alto, em um pequeno edifício na cidade. E quando chegaram, acho que no terceiro pavimento, já era suficiente. A pessoa que tinha sido afetada, ofendida, disse: dá para você virar essa caixa agora? Aí quando ele virou, as penas se espalharam. Aí ele disse: agora, o que eu faço? E disse: eu gostaria que você tentasse recolher aquelas penas. Difícil, né? É difícil. Ele olhou para ele e disse: não vou conseguir. Foi isso que aconteceu. Então, foi isso que aconteceu comigo. Quando a gente quebra uma imagem pelo julgamento, quando a gente se precipita julgando, a gente está afetando alguém. Lógico, essa história serve para uma espécie de reflexão de ordem moral. A pessoa também tomou de uma decisão difícil, mas foi em função do seu afeto. Então a gente tem que ser cauteloso. Aí diz Paulo mais adiante: não se ensoberbece, a soberba, a superioridade, pensar que é superior, né? Isso afeta profundamente, afeta muito. Não é ambiciosa, não sente ambição, quer dizer, é cauteloso porque entende que a vida passa. Busquemos o melhor, busquemos. Trabalhemos para isso, trabalhemos. Isso é justo? É. Mas daí para uma ambição desmedida, é uma falta de análise, de senso crítico sobre sua posição, sobre nossa posição aqui na Terra. Necessário a gente buscar. Mas a gente tem que ser criterioso e temos que ser criteriosos com tudo isso. E Paulo diz: não é ambiciosa, não busque os seus próprios interesses. A caridade, por excelência, vê logo os interesses do próximo. É preciso ver aquela história, né, de quando um navio está afundando, o último a sair do navio deve ser o comandante. Todos devem ser socorridos. Ele será o último. Ele será o último. Isso é uma lição. Isso vale como uma lição de vida para cada um de nós. Então, não busque seus próprios interesses. Não se irrita. Então, cautela, não se irritar. É difícil, Quantas vezes a gente está se irritando, às vezes, por bobagem? Aconteceu comigo? Ocorre. Ocorre com você? Possivelmente. Aí a gente vai dizer: não somos perfeitos. É verdade. A gente pode até usar dessa desculpa. Mas se a gente não se esforça, a gente vai chegar lá quando? Aí Paulo dizia: não se irrita, não suspeita mal, não fica feliz com a injustiça, mas fica feliz com a verdade. Minha gente, possivelmente a vida da gente no século XXI, em relação, por exemplo, a 100 anos atrás, em conteúdo, em informações, é muito diferente. Comenta-se que, e são comentários, mas são comentários com base na ciência, que uma criança hoje de 5 anos tem mais informação do que um rei teria, digamos, há 150 anos atrás, ou há 100 anos atrás. Porque nós estamos plugados, as informações chegam em tempo real.
O que ocorre do outro lado do planeta chega aqui imediatamente para cada um de nós. Nunca tivemos tanta informação. Somos informados continuamente. Mas isso nos dá a responsabilidade. E quando a gente recebe muita informação, as informações que nos chegam precisam ser melhor analisadas. Eis um momento aí delicado para nós, para cada um de nós, independente inclusive de sermos espíritas ou não. Quantas vezes a gente não está contribuindo para a disseminação de uma inverdade, até que aquilo seja de fato checado, a gente já bastou chegar aqui no meu zap e eu já estou mandando. Opa, calma, não é bem dessa maneira. E às vezes vem uma informação que é uma injustiça, que é um fato que não tem sentido. E a gente está ali achando que aquilo é verdade, porque o primeiro conceito nosso, ele foi muito imediato, chegou, é verdade. Calma, não é bem dessa maneira. E às vezes a gente jogou para frente algo que não devia ter jogado. Então, quando Paulo, há 2000 anos atrás, traz uma informação dessa ordem, você vê que a sua informação, o seu conteúdo é atemporal. Se aplicou na sua época, se aplica hoje. Então esse conceito é pleno, é belo. O conceito da caridade, segundo Paulo, Paulo de Tarso, São Paulo, é de uma beleza muito grande e nos chama a uma responsabilidade. Não folgar com a injustiça, mas folgar com a verdade. Quer dizer, a verdade a gente deve absorver. Mas mesmo a verdade a gente deve ser cauteloso. É verdade. E por ser verdade, a gente deve divulgar. E então, sejamos criteriosos, Precisamos ser criteriosos com aquilo que a gente está repassando, ou precisa repassar. E finalmente, Paulo diz uma coisa incrível, ele diz, tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo tolera, quer dizer, o caridoso ele é tolerante. Ele crê. A crença, a fé, está na base do processo. Pela fé que os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo chegou até nós e tem uma amplitude dentro dos nossos corações. Tudo espera e tudo sofre. Quer dizer, o sofrimento é próprio da natureza de um mundo como o nosso, de expiações e provas, onde alternam-se as alegrias e tristezas de forma muito rápida, muito contínua. Então, tanto faz você estar extremamente feliz, como daqui a pouco você sofrer. Você teve uma alegria muito grande e daqui a pouco vem um sofrimento. Então, isso requer bom senso, requer equilíbrio, requer paz de espírito. Tudo sofre, tudo. Então, sejamos cautelosos. Isso significa usar da ponderação e do bom senso. Não se consegue isso de imediato. Isso não chega de forma rápida em nenhum de nós. A prudência é algo, dizia aqui a Aldedora, ela está nos acompanhando, é algo que requer de nós um senso crítico, requer de nós uma ponderação, a gente ponderar tudo que nos chega, é preciso que aquilo seja mastigado, seja muito bem analisado para que passemos adiante. E se vai passar adiante ou não, é uma decisão nossa. Vale a pena passar adiante? Mas é verdade, ótimo, é verdade. Mas, por ser verdade, lembram aqueles 3 pilares de Sócrates? O fato de ser verdade já é suficiente para a gente passar adiante. Então, a caridade, minhas irmãs e meus irmãos, tem muito disso. De exigir de cada um de nós bom senso, reflexão, atitude. Na medida que a gente chega no centro, digamos que a gente entrou no centro, que a gente estava tendo dificuldades de compreensão, a vida estava difícil. Nós nos sentamos no banco do centro e fomos aí ao tratamento na instituição que nos recebeu. A sua instituição tem tratamento espiritual. E você foi. Houve um momento que aquela primeira situação já foi superada. E que você agora está percebendo que aquilo que lhe chega como informação através das palestras, dos livros que você tem lido, lhe tem fortalecido a alma. E agora você
está começando a ver a ver o mundo, né, com outro olhar. Mas isso não significa que você agora é perfeito, que nós somos perfeitos, perfeitas. Não se muda do dia para a noite. É isso que a gente vai compreender. E dentro de nós, isso vai se trabalhando, não é uma existência que vai resolver o problema da gente. Agora, é preciso dar passos, é preciso dar o primeiro passo, diz aquele provérbio, para que a gente caminhe e que a caminhada seja longa. E a gente, digamos que já está fazendo isso. Mas a caridade vai se fundamentar em nossas vidas, ela vai marcar as nossas vidas. No capítulo 15 ainda, tratando de caridade, tem uma expressão que diz: a máxima fora da caridade não há salvação, é a consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-se esta máxima por regra, todos os homens são irmãos. E seja qual for a sua maneira de adorar o Criador, eles devem dar as mãos e orar uns pelos outros. Opa! Então, quando nós nos dizemos caridosos, quando a gente quer fazer parte da equipe, né, quando a gente quer mudar o pensamento, então algo que a gente deve tirar de nós é o julgamento, principalmente em relação ao modelo de pensar. Ora, então, a gente deve ter respeito pelo modelo pelo qual o outro está seguindo ali a sua vida, dentro do campo da religiosidade. O nome disso é respeito. E quando a gente fala de caridade, a gente deve primar por isso. Respeito por todas as crenças. Porque cada um de nós responderá pelo que a gente fez. Agora, isso de responder pelo que a gente fez, não é a questão da crença, não é a crença que vai rotular salvação. Um profundo respeito pelos que pensam dessa maneira, repito. Mas a gente tem um direito de esboçar nossa religiosidade. Tem alguém que chegou no centro e não é o centro espírita, não é o espiritismo que lhe vai calar fundo no pensamento. Ele pode até buscar compreender, mas ainda não é dessa forma, nem é dessa vez. Mas ele vai se sentir bem daquele outro modelo religioso. Então que ele seja feliz nele. Há uns anos atrás eu ouvia uma palestra de Raul Teixeira, em que ele dizia: não é melhor a pessoa ser um bom católico do que um mau espírita? Você está dentro do centro, mas não está compreendendo. O espiritismo não gosta daquilo ali, chega a pulso praticamente, né? Quando começa a reunião, você localiza onde está o relógio e fica olhando o relógio para que a reunião se acabe rapidamente. E então você não está se sentindo bem com aquela situação. Aí às vezes vai para outro modelo de religioso, vai para outra escola religiosa, como um amigo nosso dizia, e ali vai se sentir bem. Então fique lá, meu irmão, e seja feliz. Agora, o que a gente não deve é vir para o espiritismo e trazer suas práticas para cá, todo respeito. A doutrina espírita aí, o arcabouço da doutrina, né, já nos permite ver as coisas de uma forma que, com mais respeito que a gente possa ter com os outros, a gente tem que ser ponderado, né? O espiritismo é a chamada crença raciocinada, isso é muito positivo para cada um de nós, eu acho que isso é um ponto que define as coisas, mas que também nos dá a necessidade de respeitar aqueles que não pensam como nós. Precisamos respeitar, até porque vamos ser ponderados. Muitas vezes dentro da nossa própria família, alguém extremamente, às vezes é nossa mãe, né? Tem uma religiosidade ali, e nós temos que ter respeito por ela. É o nosso pai, é o nosso irmão, a nossa irmã, né? É alguém que foi conosco para o centro, mas viu que não estava se sentindo bem ali, e agora está indo para outra igreja, né, como eles falam, e está se sentindo feliz, então se sinta feliz. Então esse texto diz isso aí, é consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Precisamos ter liberdade de consciência, precisamos ter respeito pelo próximo, respeito por suas atitudes, seus pensamentos, sua forma de ser. E eu repito aqui, o espiritismo por si só já é uma doutrina progressista. Então, quando você se torna espírita, aqui tem um termo de Kardec, a gente chega lá daqui a pouco,
Então você já tem um modelo de pensamento que lhe permite compreender o mundo. Eu acho isso de uma beleza muito grande, a compreensão do modelo de mundo que o Espiritismo, que os Espíritos vêm nos dar, vêm nos informar. Eu falei isso em outras instituições e vou falar aqui também. Um dia a gente falava sobre vida, mundos superiores, mundos inferiores, e baseado no texto, eu fui fazer uma pesquisa, e dentro dessa pesquisa eu cheguei no site do INPER, né, que é aquele Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais, que tem uma importância muito grande. É uma instituição que merece o respeito de cada um de nós ali, composto por cientistas, por pesquisadores. E ele fazendo uma análise do universo, eles falavam uma coisa que a ciência subsidia, né, logicamente, em função das ferramentas que tem. Quando eles falavam de estrelas, a imensa quantidade de estrelas na Via Láctea, no universo, são bilhões, né, tratam-se na casa dos bilhões, e são muitas. As galáxias, a composição de estrelas, está aí na casa dos bilhões, de tal maneira que lá tem uma frase que diz que possivelmente há mais estrelas no universo do que areia no planeta Terra, do que grãos de areia no planeta Terra. Então, a gente vive até tentam mudar o nome, né, no multiverso, no universo, uma coisa de uma amplitude gigantesca. E nós estamos aqui no planeta Terra, pequenininho, no mundo definido, né, em função do seu nível moral como um mundo de expiação e provas. Então há muito para se caminhar. Então, respeito por todos, pelos que não veem dessa forma, pelos que enxergam de outra maneira. Está todo mundo crescendo e está todo mundo aprendendo. Agora, a caridade é aquilo que nos faz respeitar os pontos de vista que são diferentes do nosso. Mas também, possivelmente, a gente vai pedir respeito àqueles que pensam um pouco diferente da gente e que também devem respeitar os nossos pontos de vista. Ao adentrar o centro espírita, a gente começa a compreender algumas coisas muito interessantes. A forma como a gente vê o mundo. Tem um querido amigo que eu tentei lembrar o nome dele, não consegui. Se alguém sabe aí e se lembrar, né? É o nosso irmão do Caminheiro do Bem, lá de Olinda, um grande amigo já desencarnado. Mas infelizmente o nome me fugiu. Essa pessoa, esse querido irmão, ele buscou compreender a palavra caridade na sua essência, de tal maneira que ele buscava viver exatamente aquilo. Esse querido amigo, que eu tive a oportunidade de conhecer, de estar junto com ele por diversas vezes, principalmente na década de 1980, 1990, do milênio passado, digamos assim. Essa pessoa era muito especial. Um dia ele me disse: Carlos, estávamos no centro e um dia falávamos da sopa. Estávamos doando sopa. E sopa era uma alimentação imediata que muitas das nossas instituições, né, aquele prato de sopa, vem alimentar muitas vezes. Em muitos casos, era a alimentação que se tinha em algumas famílias, né, diante da precariedade que elas tinham. Então, quando ele falava da sopa, ele falava do pão. Ele disse: agora precisamos do pão. Então, a irmã recém-chegada ao centro diga: o pão eu dou. Eu tenho uma padaria. E ele ficou muito feliz e disse: minha irmã, que coisa boa, né? Vai ser muito útil. Ele disse: agora só tem um porém, vão ter que buscar o pão. Aí ele disse: eu vou. Observe que esse irmão já tinha uns 70 anos aproximadamente. Eu vou. Ele disse: onde é? Aí ele disse: em Araçoiaba. Os que não conhecem Pernambuco, Araçoiaba hoje é um município, né? É um município aqui na região metropolitana, um pouco distante. Para que vocês tenham uma ideia, a cidade mais próxima aqui no eixo norte é Igaraçu, e está a um bocado de quilômetros dele. Então esse irmão, dentro do seu imenso poder de compreensão, que eu achei isso muito bonito nele, ele me contando essa história, eu ri e vi que estava diante de uma pessoa muito incrível. Ele dizia que ele saía para pegar o pão de 7 horas da manhã.
Então ele saía de Olinda, ali de Sapucaia, né, onde fica o centro, né, ali em Águazinha, por ali. Então ele pegava o ônibus e ia no centro da cidade de Recife. De Recife ele pegava um ônibus voltando descendo pelo eixo norte para Igaraçu. De Igaraçu ele pegava um veículo, porque não tinha ônibus, né, uma Kombi ou algo, né, ou um ônibus que ia de hora em hora, possivelmente, creio eu, e ia para Açoiaba. Quando ele pegava esse pão, 150 pães, 200 pães, que era um peso considerável para ele, em função da sua vida, da sua idade, do seu corpo, ele fazia o trajeto de volta. De tal maneira que entre buscar o pão e voltar, ele levava em média 6 a 7 horas, todo sábado, e ele fazia aquilo com amor muito grande. E por que ele fazia aquilo? Para não desestimular a irmã no processo de doação, de amar ao próximo. Então aquilo para mim era um exemplo, e eu quando falava isso, quando ele me contou isso, eu olhei para ele, e ele, sempre aquele sorriso imenso, o rosto dele me chega nesse momento, eu ficava muito feliz com a forma como ele se conduzia dentro da instituição, em respeito com aquela pessoa recém-chegada à casa espírita, que queria auxiliar, que queria ajudar. E para não esfriar aquela vontade de assistir, de amparar, ele era o artífice de buscar o pão, de ir levar e de trazer. Eu achava aquilo de uma beleza muito grande, minha gente. Como eu vi aquele companheiro e eu tinha por ele uma estima muito grande. Esse mesmo irmão, um dia a gente vinha voltando, era um sábado à tarde, eu estava com ele em uma reunião na Comissão Estadual de Espiritismo, e ele olhava para mim, eu vinha com o carro, tinha um carrinho, a gente vinha, aí eu trazia ele, e ele descia num certo ponto de Olinda, né, para seguir para o seu bairro, e antes dele saltar onde ele me disse: Carlos, a gente está indo para Arco Verde. Aqueles que não conhecem Arco Verde é uma cidade do sertão de Pernambuco, né? Chamamos de a Porta do Sertão, está aí a 240 quilômetros aproximadamente de Recife. E eu dizia: meu irmão, você está indo para Arco Verde? Eu conheço Arco Verde, muito bom. Eu disse: a gente está indo, daqui a pouco a gente vai. Mas antes vai ter um evangelho. Eu vou para o evangelho, depois do evangelho eu vou para minha casa, tomo banho, me preparo, e lá para meia-noite a gente vai sair num ônibus para Arco Verde. Lá tem uma instituição que vai receber a gente. E amanhã de manhã a gente está na campanha do Quilo. Então eu achava aquilo de uma beleza muito grande. Que quanta dedicação daquele irmão com seus mais de 70 anos, e a vontade de servir, de aprender, de caminhar. Então ele era para nós um exemplo de amor, e que ele me perdoe, eu tentei lembrar o nome dele, não consegui, mas a gente lembra. Mas era um espírita de um coração gigantesco, de um coração imenso, aqueles que estão aí do Caminheiro do Bem, lá de Olinda, meu querido irmão, está na minha mente. Então, esses exemplos dessas pessoas, desses espíritas que eu encontrei pelo caminho, não foi o único, teve outro irmão. Eu adorava Fernandinho, né? Fernandinho teve praticamente na primeira campanha do Quilo de Recife. Fernandinho era um coração imenso, pequenininho, muito determinado. Passou a vida toda praticamente fazendo campanha do Quilo. Todo domingo ele saía para as campanhas, saía falava com conhecimento de causa, belíssimo. Chegou a escrever obras, exemplos de criaturas de um coração imenso, de uma caridade gigantesca, exemplos de vida. Essas pessoas servem para nos mostrar o quanto a gente precisa aprender quando a gente diz: eu estou caminhando dentro do centro espírita. Não é Francisco Marinho, não. Alguém falou de Francisco Marinho. Não é, Chico, né? Não é. Ele é parente de Joca, creio eu, tá bom? Ele é parente de Joca. Mas era de um amor muito grande, e é. Então, a simplicidade que essas pessoas me falavam de caridade, com seus conhecimentos, com a sua vida. A sua vida era um modelo de caridade que falava muitas vezes mais do que uma obra, que às vezes é escrita, mas é escrita sem o banhar-se dentro daquele sistema de amor. Esses irmãos, dentro da simplicidade das suas vidas, ensinaram muito a gente. São essas criaturas incríveis que
que permeiam nossas vidas de bênção, de paz, de luz, e servem de exemplo para cada um de nós. E o nosso movimento espírita é rico dessas criaturas. Quantas criaturas caminharam com a gente dentro de uma beleza, dentro de um sentimento de amor. Vocês sabem aquela história que dizia que alguém chega no centro para falar? Somos nós os faladores, né? E daqui a pouco a pessoa chega na instituição, um médio vidente, mas não é nem pela vidência, daqui a pouco ele chega no centro, chega um pouco mais cedo, o dirigente da casa recebe ele, e daqui a pouco eles sentam lá na tribuna e ficam conversando enquanto a casa vai enchendo aos pouquinhos. Aí ele percebe, ele vai olhando, né, com a sua vidência, então ele tem a atenção chamada para alguém que está lá pelo canto, de forma silenciosa, esperando que a reunião começasse. Então ele olha e diz: fulano, quem é aquele senhor ali? Bem simples. Ele diz: ali é o nosso irmão José. José, essa pessoa é um irmão de uma simplicidade muito grande, é quem abre a casa, é quem limpa a casa, é quem está sempre por aqui, sempre que pode ele está por aqui. Está limpando, está passando pano, é uma dedicação, todo domingo está aqui se dedicando aos trabalhos assistenciais. Mas por que a pergunta? Porque desses que estão aqui, o único que eu estou vendo vibrar amor é ele. Quer dizer, daquelas pessoas que estavam vendo aquele irmão com a evidência muito apurada, estava vendo sair daquele homem de uma simplicidade gigantesca, o nível de compreensão. Aquela definição no capítulo 3º do livro dos médiuns, né? A definição dos espíritas, lembram? Então ele se definia perfeito como os espíritas perfeitos. E a gente servem de exemplo, são silenciosos, mas servem de um exemplo gigante para cada um de nós no caminhar. Amam de uma maneira tal que quando a gente se aproxima deles, nos tocam profundamente. Aqui na AME, minhas queridas irmãs e meus irmãos, eu conheci o nosso irmão Antônio de Souza. Antônio de Souza era um alfaiate, bem magrinho, minha gente. Vocês modelem nos seus pensamentos um homem bem magrinho, pequenininho. Né? Eu alto, né? Perto dele ele ficava bem pequenininho. Mas Antônio era de um amor muito grande. E Antônio tinha uma dedicação ao centro que eu acho que permeava, estava muito para e passo com esse irmão citado nessa historieta aí. Porque Antônio, eu comecei a ir pela juventude, então Antônio ficava ali, ele abria o centro para a juventude chegar para a reunião. E quem era a juventude da AME na época? 3, 4 jovens, 5, e ele abria o centro e ficava olhando, ainda me lembro o seu olhar, né, aguçado, procurando a gente, ver se a gente estava chegando no começo da rua. E ele ficava olhando ali a gente com muito. Aí, quando a gente aparecia, os olhos brilhavam de felicidade para receber aqueles poucos jovens que estavam indo para aquela reunião. E ele acompanhava a nossa reunião. Era o nosso irmão Antônio. Isso era um sábado à tarde. Quando era no sábado à noite, o nosso irmão Antônio já estava pronto para ir para o Evangelho no lar, que a gente fazia nas casas. Né? Aí me leva aí a minha Abreu Lima do passado, onde a gente saía andando, né? E saía caminhando aqui para os bairros da cidade. Abreu Lima, para aqueles que não conhecem, tem 12 bairros hoje. Mas nessa época, aí, na década de 80, começo de 80, deviam ter 7 bairros aproximadamente. E lá a gente andava 1 quilômetro para chegar na casa, todo mundo andando, ninguém tinha carro. Vai todo mundo feliz, saía aquela caravanazinha de 8 pessoas, 10, 12, para ir para uma reunião do Evangelho no lar. E lá o nosso irmão Antônio estava no meio da gente, em todas as reuniões. Quando era no domingo pela manhã, eu não fazia campanha na época, o nosso irmão Antônio estava lá fazendo uma campanha do quê? E quando era no domingo à tarde, o nosso irmão Antônio estava ali se fazendo presente para participar do Evangelho da tarde. Não falava nada para os irmãos, não era palestrante, não fazia, às vezes, nem as preces. Ficava bem caladinho no canto dele. Mas a gente sentia uma alegria muito grande quando a gente chegava perto dele. E eu me recordo um dia que eu caminhava exatamente num domingo à tarde para o Evangelho da AME. Isso tem mais de uns 30 e poucos anos aí. E eu me sentia cansado, gente.
como se tivesse um peso em cima de mim. E Antônio era um passista por excelência. Então, quando eu cheguei no centro, ele estava na porta, aí eu entrei, aproximei-me e disse: meu irmão Antônio, por favor, aplique um passe em mim. Aí ele, venha, aí baixa a cabeça e entra lá na sala do passe. Eu fico esperando na porta, ele se prepara mentalmente e disse: venha, aí entra. Quando eu entrar, ele começa a aplicar um passe em mim. E ao aplicar o passe em mim, na medida que aquele passe ia sendo aplicado, que aquela energia, que aquela bioenergia, que aquele sentimento de amor me envolvia, o peso ia saindo. Eu sempre conto isso para as pessoas, porque aquilo me tocou profundamente. E aquilo era fruto do amor, da caridade que existia naquele homem. Então aquela criatura estava dentro do centro, num repositório de amor. Ele não discutia, ele não estava discutindo modelos de fé, tentando saber se Kardec era. Ele estava amando. Ele não estava trazendo coisa nova, ele estava amando, era a essência do processo. Ele não estava colocando em xeque valores. Ele não estava discutindo o sexo dos anjos, né, no bom sentido mesmo, né? Me perdoem aqui. Mas ele estava buscando amar. Então, tudo aquilo, todas as reuniões ele presente, buscando compreender, buscando amar, né? Era isso. Então, a caridade de minhas irmãs e meus irmãos é exatamente isso. Aldenora, obrigado aí pela informação, tá? Então, quando Paulo diz numa mensagem: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Tá bom? A gente vai falar mais alguma coisa, mas a gente vai ficar por aqui. Grato ao Seno, grato a você, Aldenora, grato a todos que fizeram parte desse estudo junto com a gente. Minha gratidão profunda a esses espíritos que citamos, porque tenho certeza que eles estão muito bem no mundo espiritual. Jesus abençoe a cada um de vocês, a todos que me veem, que me ouvem, né, ou que vão ouvir, né, que todos estejam em paz. E eu queria convidar vocês agora para a prece. Vamos orar juntos. Elevemos nossos pensamentos a Deus. Senhor Jesus, queremos agradecer-vos pela oportunidade de estarmos juntos, aprendendo e compreendendo do amor infinito do nosso Pai, do nosso Deus para com cada um de nós. Inspira-nos, Senhor, a fé, a esperança, a caridade. Dai-nos a coragem desses irmãos que citamos, a coragem de compreender e de mudar dentro da simplicidade da vida. Inspirai-nos a fé, o amor, a compreensão. E dai-nos a coragem para servir, para desapegar, para ser justo, para ser compreensivo com o nosso próximo, tal qual as definições de Paulo sobre a caridade. Que o vosso amor nos guie, que se faça no lado de cada um dos que nos veem nesse momento. Que o vosso amor nos toque profundamente, que sejamos no mundo conforme nossas necessidades, o vosso amor, Senhor, que nos toca, que nos ilumina e que nos conduz. Abençoa o Seno que nos recebe nessa noite. Que o vosso amor nos guie. Muita paz, muita bênção. A todos, a todos. Jesus nos abençoe em nome de Deus. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus. E até a próxima.